E fala pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo e nesse vídeo aqui, pessoal, eu venho trazer para vocês a continuação, na verdade, a parte final daquele vídeo que a gente começou lá atrás, aquela minissérie, né, de 3 vídeos que a gente começou lá atrás para fazer pesquisas por similaridade em PDFs. Então você tem tipo vários PDFs, por exemplo, ou arquivos de texto e você quer fazer uma pesquisa por similaridade. Esses 3 vídeos trazem a base para você conseguir fazer isso. Então, você basicamente consegue pesquisar dentro do contexto, assim, de todos esses arquivos por uma string, ou seja, você escreve como se fosse uma pesquisa no Google e ele traz os arquivos que mais têm relação com isso. Só que ele faz isso de uma forma muito otimizada por utilizar a similaridade euclidiana, a distância euclidiana, e aí ele encontra a menor distância, gerando a similaridade do texto que você está procurando com os documentos que você está fazendo ali a sua search, né? Então, nesse vídeo aqui eu trago para vocês a continuação desse vídeo, tá? Se você não assistiu os vídeos anteriores, os links estão aí na descrição e eu acho que eu vou montar também uma playlist separada com esses 3 vídeos aqui no canal, beleza? Então, simbora pro vídeo, pessoal. Bom, no vídeo passado a gente terminou com esse Jupyter Notebook, né? E eu acho que esse daqui não tá rodando. Eu vou rodar todas as células aqui novamente, tá? Pra ficar certinho. Mas a gente terminou com esse aqui, tá? Inclusive o link do GitHub tá na descrição também, tá? Com esse Jupyter Notebook completinho, beleza? E aí, nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade. Então ele tá rodando ali, ele tá processando, né? Ele já terminou aqui o nosso data frame. E aí ele já deve estar fazendo aqui a questão da embedding, né? Então ele está convertendo esses textos aqui. Beleza, converteu. Tá. Matplot, nossa. Eu rodei. Ué, tá aqui, cara. Ah, tá lá embaixo, né? Pode crer. Certo. Vou passar aqui pra cima. Eu não sei, eu acho que eu coloquei ali pra baixo e ele deve ter salvo o cache dele. E aí eu acabei esquecendo de passar lá pra cima, porque não deu erro, né? Mas eu acho que agora vai. Vamos ver. Ah, terminou ali. Deve estar aplicando as embeddings. Certo. Beleza, mostrou. Tá, era isso mesmo. Show. Aí ele gera aqui, tá vendo? Ele gera aqui. E a gente já tem aqui alguns clusters dos nossos conteúdos. Então a gente vê aqui, que nem a gente mostrou no último vídeo, a gente tem os conteúdos relacionados próximos um do outro, certo? Então a gente tem aqui como se fosse bolhas imaginárias, né? Que a gente consegue fazer uma abstração aqui para entender melhor isso aqui, em volta desses conteúdos, que forma meio que uma área onde esses conteúdos vão estar relacionados. Então quando eu faço uma pesquisa por similaridade, vamos supor que a similaridade da embedding cria um ponto bem no meio desses. Eu vou basicamente ter acesso a essa bolha aqui, certo? Então é mais ou menos assim que funciona a ideia. E para fazer isso, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer, com base nisso daqui, tá? E no que a gente já fez, é simplesmente importar o NumPy. Então eu vou copiando e colando aqui justamente, tá? Para vocês, porque eu já tenho pronto aqui. Eu já fiz tudo certinho, para ficar mais rápido, né? Eu acho que fica mais rápido aí para vocês. Então a gente importa o NumPy, beleza? Coloca o NumPy as NP, como a maioria faz. Depois a gente faz a parte de Semantic Search, tá? Que é basicamente isso daqui, ó. A gente pega e faz o seguinte, a gente salva uma string, que nem no caso aqui a string que eu tô salvando é Genetic Algorithm in AI, certo? Essa é a pesquisa, eu vou querer pesquisar os documentos que tem alguma coisa sobre isso. E aí depois eu faço uma embedding à base disso daqui. Então eu converto isso daqui num vetor de similaridade, tá? E aí ele cria esse vetor de similaridade para nossa search string, tá? A partir do momento que a gente fez isso, a gente precisa fazer agora a questão de copiar justamente o nosso data frame e fazer as modificações nele, tá? E para isso, pessoal, a gente faz o seguinte, a gente vem aqui, ó, e faz dessa forma aqui, ó. A gente pega o nosso PDF-DF, que é o nosso data frame que a gente montou lá em cima, certo? A gente faz uma cópia dele, justamente para não alterar o original nosso, tá? A gente faz uma cópia, ou você pode fazer direto no original, tá? Mas aí vai depender aí se você não quer reutilizar o original para depois, tá? Para alguma coisa que não tem essas outras questões aqui. A gente faz uma cópia dele,
depois a gente faz uma adição de uma linha nova, tá? A gente adiciona, faz um append de uma linha nova. E essa linha nova é justamente a linha do nosso Search. E eu faço isso justamente, tá? Aqui é simplesmente para aparecer aqui no nosso gráfico aqui, aonde que tá mais ou menos ali perto a nossa pesquisa, tá? Então, é só para isso mesmo. Se você não quiser essa feature aí, você não precisa disso daí não, tá? Só avisando. Beleza? Depois a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai printar a head, né? Os primeiros 5 desse nosso data frame. E aqui a gente pode ver que o index dele está desorganizado, tá? Mas são os primeiros também. São os primeiros 5 itens, tá? Os primeiros 5 rows, as linhas, né? As primeiras linhas, tá? E a gente percebe que a gente tem aqui nossa OR-Search, tá? E perceba também que tá tudo organizado de acordo com a distância, tá? Então você pode perceber que tá do menor para o maior. Então tá em ordem crescente aqui a organização do nosso data frame, tá? Que é o que a gente faz aqui, ó. Tá vendo? Sort values by distância, tá? Belezinha? Então é isso que a gente faz. A gente copia, insere a linha nova, tá? Faz o insert. Depois a gente reseta o index para resetar o index também e pegar aqui o index na linha nova, apesar que já pega automaticamente, né? Mas para reorganizar. Depois a gente faz o embedding dessa... Na verdade, a gente aplica aqui a função lambda, tá vendo? A gente aplica uma função lambda no text vector em relação ao vetor da nossa frase aqui, aplicando um NP linalg, ou seja, é um linear algorithm normalization, tá? E a gente faz uma normalização desses dois arrays aqui, um subtraindo o outro. E aí a gente obtém a distância, tá? Isso aqui é uma função matemática, você pode procurar aí também, tá? Normalização linear, para você conseguir encontrar ali a distância dentro desses vetores aqui, beleza? Depois disso, a gente basicamente faz o seguinte, a gente vai resetar o index, porque vocês percebem que o index está fora, e a partir do momento que a gente reseta o index, podem ver que o index vai estar bonitinho, certinho para todos eles. Então, além deles estarem organizados de ordem crescente, o index também vai estar em ordem crescente, beleza? Então, assim, dessa forma, ele fica certinho. Se você estiver trabalhando com muitos PDFs ou arquivos de texto, você pode também printar só a head disso aqui, tá? Para não, sei lá, ficar várias e várias linhas aí. Então você pode fazer dessa forma aí também. Mas nesse caso aqui, que é só 9, tá tranquilo, beleza? Depois disso, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Então a gente vai pegar essa parte aqui, ó, que a gente fez, e vai fazer ali embaixo, justamente para ver aonde que se localiza em relação ao que a gente já tem, né? Os vetores que a gente já tem, aos textos que a gente já tem, aonde que se localiza, por similaridade, a nossa pesquisa. Então ela vai aparecer diferente, tá? Mas mais para frente a gente vai fazer diferente para realmente ver isso de uma forma mais intuitiva, tá? Então, e visual. Então, aqui o que a gente faz? A gente pega aquele PDF copy que a gente fez, localiza os text vector e seleciona todas as linhas dele. Passa para a lista, então isso aqui fica uma lista bonitinha. Daí a gente roda um PCA, então a gente faz um PCA aqui, né? Faz o objeto PCA com 3 componentes. Então ele tem 3 eixos, né? X, Y e Z. Depois a gente faz um fit disso, que é justamente para passar pelo PCA dos nossos vectors, que é o text vector, é a lista com todos eles. Então seria essa lista, cada uma dessas daqui ficaria como se fosse um item dessa lista, certo? Depois disso, a gente pega e vai ter o Reduxed Vectors, que já é com PCA. A gente estabelece isso com 3 colunas, né? Que é o PC1, PC2 e PC3, que é justamente esses 3 componentes, tá? Os PC Components. E aí a gente passa depois isso aqui e adiciona dentro desse new PCA DF text length, distance e title, justamente para quando a gente for plotar, a gente ter essas informações, tá? Se você quiser só a visualização crua, você não precisa estar adicionando essas coisas extras, tá? Aí você vai ter os pontos dentro do seu gráfico, mas você não vai ter
essas informações aqui, tá? Então é bem variável de acordo com o que você vai fazendo, beleza? Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. A gente vai pegar e vai fazer um grupo de distância. E a gente vai usar isso justamente porque, como eu falei para vocês, a gente vai ver isso aqui de uma forma mais visual. E aí a gente vai transformar todos os grupos que estão mais perto um dos outros, então no caso esses daqui e esses daqui, esse daqui e esse daqui, então vai ter esses daqui o mesmo símbolo. Ou seja, eles vão ter o mesmo tipo de estilização visual aqui para o ponto. Então, vamos supor, esse daqui vai virar um triangulinho, esse aqui vai virar, sei lá, um quadradinho, aquele outro vai virar outra coisa, esse daqui vai virar outra coisa, justamente para a gente definir como se fosse grupos. Então, seria uma coisa mais similar com aquelas bolhas que a gente faz em volta, né? Como a bolha seria um negócio que era interessante fazer, eu poderia fazer a média aqui das distâncias deles e aí fazer uma bolha em volta, mas eu achei que, tipo, como cada um tem uma cor, fica mais interessante fazer dessa forma, justamente porque a gente deixa mais visual, né? A bolha, no caso, ia deixar mais opaco a cor deles, ia predominar a cor da bolha que envolve eles, mesmo com a transparência. Claro que dá para balancear, mas eu achei que fica melhor. Então, para fazer isso, o que a gente faz? A gente pega o nosso new PCA-DF, que a gente criou aqui passando pelo PCA, tá? A gente cria aqui um distance group, a gente faz um pd.cut new PCA-DF por distância, a gente faz um beans igual a 5 e a gente põe labels igual a false. Então, o labels a gente tira qualquer label que vai ter, tá? O beans, ele vai fazer meio que uma multiplicação. Então, se você olhar dessa forma aqui, ó, quer ver? Ó? Quando a gente rodar... Antes de rodar, a gente tem que fazer outra coisa, tá? A gente tem que adicionar isso aqui. Que é o seguinte, são os markers avaliados, ou seja, os markers disponíveis. A gente tem esse e esse. E esses markers, no caso, esses 7 markers aqui, a gente vai usar justamente para fazer a estilização dessas bolinhas, tá? Então, elas vão ficar com aparência diferente por grupo. Então, quando a gente rodar isso aqui, ó, roda esse aqui, a gente pode printar o nosso new DF. E aí, quando a gente printar isso daqui, a gente vai ver o seguinte. Vocês percebam que eles estão organizados de uma forma diferente, tá? Esses daqui, ó, que é, por exemplo, o 0. O 0 é a nossa pesquisa. Então, é óbvio que em relação a ela vai ter distância 0, porque ela é idêntica a ela mesma, certo? Só que em relação ao Genetic algo, que é o mais próximo que tem da nossa Search, se você pesquisar, se você dar uma olhada aqui, ó, Genetic Algorithm in IA, qual que vai ser o mais próximo? Genetic Algorithm, certo? Porque a gente literalmente está perguntando o que o arquivo fala sobre. Então, ele fica como o mais próximo, 3 níveis para cima. É claro que vai ter uma discrepância, tá, pessoal? Porque a gente tem pouco documento. Se a gente tivesse mais documento daquele assunto, eles iam preencher aqui e ia ficar praticamente os mesmos, tá? Você pode colocar um nível de bias aqui, se você quiser, para realmente distanciar um pouco mais cada um deles, tá? Se eu não me engano, se você mudar isso aqui... Deixa eu ver um negócio. Isso aqui é um multiplicador. É basicamente o número de grupos que vai ter, certo? Então você consegue colocar ali, no caso 5. Então a gente vai usar 1, 2, 3, 4, 5, tá? A gente vai usar até aqui. Se a gente colocar 7, por exemplo, vai ficar mais. Dá pra colocar 7. Mas a gente não tem 7 grupos, então não precisa, tá? Mas ó, vocês podem ver que muda, tá? No caso ali, 5 é o melhorzinho, beleza, pessoal? Para essa aplicação nossa aqui, tá? Porque eles não distanciam tanto assim, que nem esse aqui. Não vai ficar tão distanciado desse, mas até que pode ser. É que a gente tem pouco arquivo, como eu falei para vocês. Então seria mais ou menos a quantidade de clusters que a gente teria aqui. Se a gente fosse fazer, por exemplo, um caminhos aqui, a gente teria 1, 2, 3, 4, entendeu? Então se a gente coloca mais do que isso, meio que fica um pouco mais, na verdade um pouco muito mais do que a gente teria realmente. Então aqui fica mais correto, certo? Beleza. Apesar que acho que com 7, deixa eu ver um negócio.
Não, o último continua do mesmo jeito. Ah, beleza, pode ser. É porque os temas mesmo que eles estão à distância são mais relacionados. Tá, certo. Então, tá. Agora que a gente já tem essa visualização aqui, vamos partir para a visualização mais realmente visual, né? Não essa tabela que a gente tem aqui. E para isso, o que a gente faz? A gente põe esse código aqui, ó, que é justamente o código igual o que a gente fez aqui em cima, só que com alguns ajustes, tá? Então, se a gente vir aqui, ó, a gente tem aqui, ó, que esse código, ele vai estar fazendo um scatterplot 3D, tá? Vai estar utilizando o NeoPCA-DF. Ele vai setar como eixo X o PC1, como eixo Y o PC2 e o Z o PC3, certo? Então, você pode trocar aqui caso você quiser alterar de acordo com os seus dados. Você pode estar trocando aqui. Esses são os esquemas de cor disponíveis que você pode estar utilizando aí, tá? Então, se você estiver fazendo, vamos supor, alguma coisa e você quiser um destaque melhor da cor, você pode estar testando, tá? Tem várias. Daí você troca aqui no final, beleza? Mas basicamente tem várias. Você pode entrar no site lá do Plotly e você vai ver. Tem várias cores, beleza? Então é mais ou menos isso. Depois a gente faz a cor baseada no Distance Group. Então a gente tem aqui os grupos de distância, né? Então a gente tem que todos esses que estão no 4 são mais ou menos o mesmo. E esse daqui é 3. E vocês já vão entender o porquê disso, tá? Pode parecer confuso por que temos Blake 2 junto com todas essas outras coisas. Mas tem um porquê, tá? E vocês já vão ver. A gente tem que o símbolo aqui é o Distance Group, mas a gente pode utilizar o marker caso quiser também. Então você pode ou colocar o Distance Group, que ele vai direto pela distância, ou você pode utilizar o personalizado que a gente fez. E eu vou mostrar os dois para vocês. Quando a gente coloca a mão em cima do ponto, ele vai estar mostrando o nosso título. Então, com essa propriedade hover name, você vai estar mostrando o título. Como eu falei, no site do Plotly, se você procurar lá Scatter 3D, tem diversas funções que você pode estar utilizando aqui. E você vai ver lá que tem todas as informações que você precisa para estar customizando isso aqui da forma que você quiser. Você tem como trocar a escala das cores também, como eu falei. E aqui no caso a gente está utilizando a cor sequencial Virids, tá? E aqui é o nosso gráfico mostrando justamente aquilo que a gente estava falando. Então o que dá para vocês imaginar aqui é o seguinte. Imagina como se tivesse uma bolha aqui, ó. Tem uma bolha aqui, roxa. E quanto mais ela vai vindo para cá, ela vai ficando amarela. Então é como se fosse um gradiente, tá? É por isso que isso aqui tá numa escala de gradiente. Ela tá numa cor sequencial, tá? Por quê? Por causa disso. Porque ela sai disso daqui e vai fazendo um gradiente até o amarelo. Então ela sai do roxo, vai com o gradiente até o amarelo, simbolizando a distância que tá da nossa pesquisa. Então você pode ver que a nossa pesquisa, ela tá com uma distância ali, ó, de 3 em relação ao nosso... Na verdade, o grupo é 3, né? A distância vai ser mais ou menos... Deixa eu ver qual dá pra ver a distância. Aqui, ó. Vai ser 1.048, tá? E todos os outros depois eles estão numa distância maior, tá? A gente pode ver que o Blake 2, ele tá 1.4. Vocês podem ver que é bem sensível, né? A distância, ela tá na casa decimal. É aqui que eu falei para vocês podem fazer, tipo, uma reescala disso. Vocês podem estar fazendo uma multiplicação aqui, colocando um fator de escala. Para escalar essa distância aqui, aí elas vão ficar mais distanciadas uma das outras, tá? E você pode utilizar diversos métodos de análise de dados para estar fazendo isso, né? De ciência de dados para estar fazendo isso. Bem tranquilinho também, tá? E aí a gente pode ver que a gente tem aqui a distância. Então, de acordo com a nossa pesquisa, a gente pesquisou lá justamente Genetic Algorithm em AI, e a gente tem que o mais perto, que está em verdinho aqui, é o Genetic Algo. Todos os outros já estão mais longe, é por isso que eles estão amarelos. Então, eles estão bem mais longe da nossa pesquisa. Se a gente mudar a pesquisa para Deep Reinforcement Learning, por exemplo, quer ver? E a gente rodar tudo de novo, vocês vão ver que a nossa bolinha de pesquisa está mais perto agora da questão de machine learning, dos nossos arquivos de machine learning. E aí você pode ver que eles estão verde
e todos os outros estão amarelo. Então, dessa forma, a gente está próximo do conjunto, né, que tem toda a questão de machine learning. Então, isso que é bem interessante aqui. A gente consegue ver visualmente como que seria esse cluster tridimensional dessas informações da nossa pesquisa de similaridade. E a gente consegue ter uma ideia também o que viria para nós caso a gente embutisse isso num sistema de pesquisa. Então, você pode ver que a nossa pesquisa aqui, se a gente embutisse isso, sei lá, numa aplicação ou algo do tipo, ela retornaria para nós como top esses daqui. Então, se a gente põe lá, por exemplo, um head no retorno, ele vai retornar para nós esses 5 primeiros aqui, tá? Então, dessa forma, todos esses outros aqui não estariam na nossa pesquisa, não estaria aparecendo, porque os 5 primeiros seriam esse. E é claro que isso vai mudar de acordo com a quantidade de arquivo que você tiver. Se você tiver, por exemplo, muitos arquivos, você não precisa necessariamente se preocupar em colocar um filtro adicional por categoria, porque dessa forma aqui você consegue pesquisar por similaridade, você tem a certeza que os primeiros 10, 15 ou 20 vai ser do mesmo tópico. Caso você queira fazer algum tipo de proteção para sua pesquisa, você pode fazer por categoria. Então, por exemplo, você pode criar uma categoria para esses daqui, e aí eles já vão ser definidos pela categoria, mas quando você for fazer a pesquisa por similaridade, além da categoria, eles vão filtrar qual que dentro daquela categoria está mais próximo da sua pesquisa. E aí você pode fazer um sistema de redundância, enfim, várias coisas. Mas aqui é bem interessante, a gente consegue ver de forma bem clara como que isso funciona, né? Então esses que estão mais perto aqui, eles até mudam ali o grupo deles. E os que estão mais longe mudam de cor. Então é realmente, você consegue ver que quanto mais longe, eles têm qualificações diferentes dentro da nossa prioridade de pesquisa, beleza? E aí a gente não para por aí, tá? A gente faz ainda uma outra coisa para pegar os nossos grupos, tá? Então a gente faz um cluster aqui, vamos fazer um cluster aqui com caminhos, justamente para a gente pegar essas informações adicionais. Então a gente importa aqui o caminhos, tá? Com scikit-learn, import caminhos, né? scikit-learn.cluster, import caminhos. E a gente vai pegar de novo a nossa cópia do nosso data frame. A gente vê aqui que a gente tem todos eles, tá? A gente tem aqui a distância aqui também, beleza? Depois disso, o que a gente faz? A gente pega e coloca a parte que vai fazer o nosso cluster. E aqui eu importei de novo, né? Nem precisava. Isso aqui também não. Ah não, esse PCA precisa, eu acho. Se bem que tá lá em cima já, né? Eu não lembro se era o mesmo. Deixa eu ver. É o mesmo. Tá, não precisa importar de novo. Beleza, então é isso aqui, tá? O que a gente vai fazer? Bom, eu já deixei, eu sempre gosto de documentar, tá? Então já tenho aqui uns comentários, né, falando o que é, tá? Mas basicamente, o que ele tá fazendo? A gente tá pegando de novo o vetor, passando pelo PCA, depois a gente pega os vetores aqui, a gente faz aqui essa parte aqui, ó, de pegar o PC1, PC2 e PC3, cria de novo o new PCA-DF, certo? Depois a gente passa aqui pelo caminhos, esse new PCA-DF. Como a gente já fez isso, vai te dar até para tirar isso aqui, tá? E rodar direto. Dá. Beleza. Show. É isso que a gente precisa. O que a gente fez aqui? A gente passou pelo caminhos, o nosso new PCA-DF, passando essas colunas aqui. Então, PC1, PC2, PC3. Depois, a gente obteve os labels de dentro do caminhos que ele conseguiu chegar ali através do nosso PC1, PC2 e PC3. Depois a gente armazenou isso dentro de um new PCA-DF, que no caso é o mesmo PCA que a gente estava utilizando, numa coluna chamada clusters, beleza? Após isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um agrupamento dessas embeddings, tá? A gente vai fazer o agrupamento delas. Ah, sim. Aqui a gente tem que pegar esse... Vamos? Show. Tá? Então a gente tava faltando ali as embeddings, que é os nossos text vector, passar para toList, tá? É porque o nome tá diferente, né? Tá como vectors, se eu não me engano. Então, se a gente for ver... vector... tá como vectors. Então, dá para mudar, tá? Eu vou mudar ali para ficar mais fácil de entender. Então, esse embeddings aqui, na verdade, é vectors. Beleza? A gente rodar. Foi.
Show? Depois disso, o que a gente faz? Tá? Ah, não, só pra falar. É isso aqui que ele faz. Ele faz o agrupamento mais ou menos parecido com o que a gente fez ali em cima. Só que a gente tá fazendo de uma outra maneira, onde vai dar pra pegar algumas outras coisas, tá? Então, a gente vai conseguir extrair isso daí e extrair os grupos, basicamente. E aí a gente vai ver os grupos de uma outra forma, mais ou menos que nem a gente tá vendo aqui, tá? Então, você pode ver que aqui a gente tem os grupos dessa forma, mas eu acabei insistindo em fazer de uma segunda forma, para caso quem prefira dessa segunda forma tá tendo uma escolha aí, né? Então, em vez de a gente fazer daquilo ali, a gente vai fazer com multi-index do Pandas, tá? Então, basicamente, depois da gente fazer os grupos aqui, a gente itera ali dentro dos vetores, fazendo com o enumerate aqui, a gente pega o index, pega embedding, que no caso é o item do vetor, tá? Depois a gente passa aqui para dentro, pega o label dos clusters lá que a gente fez aqui com caminhos, certo? E depois a gente faz um agrupamento disso dentro dos clusters ali, fazendo através do append, inserindo o vector lá dentro, certo? E aqui a gente zera aqui se não tiver cluster label em clusters, beleza? E coloca vazio, tá? Aqui o que a gente faz? A gente basicamente pega os nomes dos PDFs e adiciona dentro do cluster para ficar fácil de identificar. Então a gente pega esse title, tá? E adiciona lá dentro. Então vocês podem ver aqui que a gente pega aqui o PDF copy, pega o title, passa para a lista e aí depois a gente adiciona aqui para dentro do PDFs names. Você pode fazer ou assim, ou você pode fazer através do lock, tá? Só que como aqui a gente está passando o índice variado para pegar um por um, então a gente está iterando através deles para pegar, a gente está fazendo de outra maneira. Então a gente pega for label embeddings in cluster items, então a gente pega lá justamente isso aqui que a gente fez, né? O dicionário que a gente fez através desse iterador. E aí a gente faz uma nova iteração através desses itens. Então, a gente poderia colocar direto? Sim, mas eu achei que ficaria muito... um código muito com hierarquia de for. E aí fica meio confuso, porque ia ser 3 fors com uma condicional. Então, eu acabei dividindo isso daí em 2. Não é a coisa mais linda nos termos de eficiência, mas fica mais fácil de entender aí para quem é iniciante na programação ou tá iniciando nesses conteúdos mais complexos, né, de machine learning, data science e tudo mais. Beleza? Então aqui que a gente faz? A gente pega e passa para a lista os nomes dos PDFs, depois a gente itera através deles e cria aqui, ó, uma lista onde a gente tem linha por linha esses grupos. E com isso a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó, certo? Então a gente tem os grupos e a gente tem dessa forma. Então a gente tem um index aqui e a gente tem os grupos, que no caso é a key, tá? E depois a gente tem o título. E dessa forma, vocês vão ver que é bem interessante quando a gente utiliza o multi-index do Python do Pandas, a gente tem algo muito legal, que é isso aqui, ó. Vocês podem perceber que ele separa justamente aqui. Então a gente tem aqui, ó, grupo 1, a gente tem por similaridade, porque aqui a gente não está utilizando mais esse pesquisa, a gente está agrupando através do caminhos. Então a gente agrupa essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte aqui e essa parte aqui. Então seria 4 grupos, esse grupo, esse e esse. Só que como o nosso ORCR está lá dentro no meio também, o que acontece? Ele aparece aqui nesse grupo aqui. Então a gente pode ver justamente aquilo que a gente está vendo aqui na parte gráfica, a gente pode ver também na nossa tabela. Então a gente pode ver aqui, ó, justamente isso. O nosso ORCR está no mesmo grupo que todos esses aqui que aparecem como verdinho. Então é como se realmente tivesse uma bolha aqui tivesse outra, aqui tivesse outra e aqui tivesse outra. Fica bem organizado. Então, caso o seu projeto não for utilizar algo visual assim, e você precisar de algo mais assim, ó, dessa maneira aqui, você pode perceber que também não é tão mais complicado de fazer. E aí depois é muito simples, tá? Caso você queira fazer alguma coisa aqui, vamos supor, pegar um grupo, certo? Então, eu quero selecionar um grupo. Você vem aqui, dá um group df.lock, e aí você
põe um 1, por exemplo, para selecionar o grupo 1. Quando você rodar isso aqui, a gente pode agora exibir aqui esse grupo 1. E aí a gente vai ter o ORCArch, Deep Reinforcement Learning, a gente vai ter o Rainbow Combining Improvements in Deep Reinforcement Learning, Dual Networks Architecture, Address Functions, Approximation Error in Active alguma coisa, né, que tá aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, em Actor Critic Methods, certo? A gente tem essa última aqui, Distributional Reinforcement Learning, certo? A gente tem todas essas daqui. E aí, a gente pode até mesmo selecionar um item desses aqui, caso queira. E aí já é pandas básico, né? A gente pode utilizar isso aqui, ó. Então, fazer um lock ali. E aí depois a gente vai pegar aqui. E seria uma série se a gente fosse ver. Em termos do próprio pandas, né? Seria uma série. Então a gente tem uma série, que é justamente o valor aqui, ORCArch, tá? O nome vai ser 0 porque é o index 0. A gente tem o tipo do objeto, que é um objeto, tá? Então, basicamente é isso. E aí, caso você queira, vamos supor, uma coluna específica, você pode falar, por exemplo, title aqui, certo? No caso, value. É o que a gente botou ali, né? Então, value. E roda ORCArch, certo? Então, dessa forma aqui, a gente consegue agrupar por similaridade, fazer clusters por similaridade e pesquisa por similaridade. E assim, eu acho que fica bem completo esse conteúdo aqui, fica bem completo esse Jupyter Notebook aqui, com todas as possibilidades que dá para você fazer, certo? Então, você tem como agrupar eles, como visualizar mais ou menos aqui de forma simples. Depois você tem como visualizar de forma através de uma pesquisa. E é claro que também você pode pegar isso aqui e meio que fazer por cor. Então, por exemplo, cada grupo tem uma cor, certo? Então, não necessariamente você precisa fazer dessa forma. Certo? Então, ou você pode ter dessa forma aqui, você vai ter por grupos em relação à similaridade, então você pode ver que eles vão mudar de cor em relação à similaridade, ou você pode montar um personalizado aí da forma que você quiser, tá? Em relação a esses grupos aqui, enfim, tem vários jeitos de fazer isso. Mas eu acho que dessa forma a gente demonstra como que a tecnologia funciona, como é que você pode estar fazendo sistemas de pesquisa para o seu site, para o seu aplicativo, enfim, para os seus arquivos pessoais, enfim, caso você tenha grandes quantidades de arquivos. E futuramente a gente vai estar conectando isso aqui em outros conteúdos que vai ter aqui no canal. Então, se você já gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, para realmente fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui vale a pena e também levar para outras pessoas que merecem receber esse conteúdo aqui, que talvez estejam precisando, enfim. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu sou muito grato por todos vocês, por todo o apoio, por todo o incentivo. Enfim, o pessoal que entra na nossa comunidade do canal, que o link tá aí na descrição também. Se você quiser colar lá, cola lá. Traz umas ideias para nós fazer aqui de vídeo, enfim, várias coisas. Então, se você gostou do conteúdo, se você achou que isso aqui faz alguma diferença aí, fez alguma diferença para você, enfim, se você achou o conteúdo da hora, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha o canal. E muito obrigado a todos vocês desde já por todo o incentivo, todo o apoio, os comentários, sabe? Tipo, todo o feedback que vocês vêm dando aqui no canal, que isso faz toda a diferença. E também o pessoal que entra lá na comunidade do canal para tirar dúvida, enfim. Que eu respondo lá na medida do possível, tá, pessoal? Então, caso você entre lá, às vezes, enfim, manda alguma coisa, fique tranquilo, tá? Que assim que possível eu tá respondendo, na medida do possível. E valeu de verdade a todos vocês. Muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, falou, fui.